Queridos irmãos e amigos, boa tarde. Que a doce, serena e envolvente paz de Jesus continue a nos envolver. Na tarde de hoje, como já adiantou o nosso amigo Marcos, nós conversaremos um pouco, faremos algumas reflexões sobre o item 18, que tem por tema órfãos. Esse item está inserido no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título: Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Nós já estamos trabalhando esse capítulo há mais ou menos uns 2 meses. Esse capítulo ele possui 20 itens. Então está sendo bastante recorrente estarmos estudando sobre essa temática que o capítulo nos convida. Na semana passada, o tema foi um olhar sobre a família. Então, para que a gente possa fazer uma retrospectiva, fazer uma conexão com o capítulo, vamos relembrar algumas orientações e alguns convites que o capítulo nos faz. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. No primeiro item, Kardec fala sobre fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem sem arrogância, sem prepotência. Fazer o bem sem orgulho. Não fazermos o bem diante dos outros ou de plateia, esperando sermos reconhecidos. Logo no item seguinte, ele fala sobre os infortúnios ocultos. Ele nos traz a imagem de uma distinta senhora de posses que, vestida de maneira modesta, porém de maneira sóbria, vai a uma casa simples e humilde, demonstrando que muitas das vezes não precisamos esperar que a necessidade venha até nós. Se nós identificamos os necessitados, se nós identificamos os carentes de nosso auxílio, de nossa ajuda, de nosso óbolo, como falamos sobre a viúva, nós podemos ir ao encontro desses infortúnios, dessas dores e dessas angústias que estão ocultas aos nossos olhos. Mais adiante, Kardec fala sobre convidar os estropiados, convidar os pobres e estropiados. Ele fala sobre o jantar, e mais a seguinte, dar sem esperar retribuição. Comenta novamente sobre a necessidade de fazermos o bem, sobre a necessidade de agirmos no bem, sobre a necessidade de sermos caridosos. Dar sem esperar retribuição. Dar, como o Almir aqui comentou, com a alegria cristã de fazer o bem. O bem, ele nos causa uma alegria. Fazer o bem nos causa uma satisfação íntima, bastante profunda, que envolve a todos nós. Seguindo mais adiante, Kardec comenta sobre a caridade material e a caridade moral, que dessa vez é comentado pela interpretação dos espíritos. Todos nós sabemos que o Evangelho ele é dividido da seguinte forma. Tem o tema, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Tem alguns itens que Kardec faz a sua interpretação e depois tem instruções dos espíritos, onde os espíritos colaboram com sua interpretação, com as suas experiências e com as suas vivências. Então a gente falou sobre a caridade material, falamos sobre a caridade moral, falamos sobre a beneficência, onde os espíritos nos convidam a sermos bons e caridosos. Falamos sobre a piedade. Falamos há algumas semanas atrás sobre o óbolo da viúva. Vocês lembram do óbolo da viúva? O que nós estamos depositando nos gasofiláceos das pessoas que convivem conosco? Quais são as nossas doações? Quais são os nossos sentimentos? O que nós estamos distribuindo com aqueles que nos rodeiam a existência? Então o óbolo da viúva é uma grande reflexão, onde Jesus nos convida
que muito mais importante do que o auxílio material, do que a esmola, nos é mais importante para nós espíritos imortais a atitude feita com amor, com desprendimento. Então a gente viu que a viúva, ela não deu apenas 2 únicas moedas que lhe pertenciam. Ela deu muito mais do que ela tinha. Ela deu de si mesma. Ela deu sua fé, ela deu sua esperança, ela deu sua coragem, ela deu todo o sentimento de confiabilidade que ela tinha com relação a Deus. Então, outra grande reflexão dentro desse capítulo: quais são os óbulos, as pequenas ajudas que nós estamos distribuindo no nosso dia a dia? Lembrando também que nós só damos aquilo que possuímos. O que nós possuímos para dar em nossos relacionamentos. O que nós possuímos para ofertar ao outro em nossas convivências. Todos podemos fazer o bem? Todos temos capacidade de fazer o bem? Temos. Todos temos a capacidade de fazer o bem. E nesse óbolo da viúva nós conversamos, né? Sobre aquela questão 642 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta que se para agradar a Deus, para garantir a sua vida futura, basta apenas não fazer o mal? Qual é a resposta dos Espíritos? Não, não basta fazer o mal. É necessário que nós façamos todo o bem no limite das nossas forças. Por quê? Porque quando nós deixamos de fazer o mal, nós estamos deixando de fazer o bem. Então, naquela atitude que nós deixamos de fazer o bem, todas as consequências decorrentes serão de nossa responsabilidade. Então, foi uma grande reflexão que nós fizemos semanas atrás. Não basta não fazermos o mal. Precisamos estar atentos a isso. É necessário fazer o bem. Não fazer o bem, nós estamos fazendo o mal. Todos temos capacidade e oportunidade de fazermos o bem. Então, o capítulo nos convida a isso, a fazermos o bem, a sermos caridosos, a sermos bons, a ampararmos aqueles que estão à nossa volta, que necessitam de nosso auxílio e que necessitam de nosso amparo. No item 12 do mesmo capítulo, o Espírito São Vicente nos convida a isso. Logo no início, quando ele fala sobre a beneficência, que é a atitude de fazer o bem, ele nos diz: sede bons e caridosos. Esta é a chave do céu, que tendes em vossas mãos. Ser bom, ser caridoso, fazer o bem está ao nosso alcance. Está em nossas mãos. E só a caridade vai nos projetar a níveis de consciência, a níveis de moralidade mais elevados. Não é à toa que o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Se nós não fizermos a caridade, nós não iremos nos salvar, nós não iremos nos salvar de nós mesmos. Só fazendo o bem nós vamos nos libertar do egoísmo, vamos nos libertar do orgulho, vamos nos libertar da vaidade, vamos nos libertar da arrogância, vamos nos libertar de todas essas grades, de todas essas prisões que fazem com que a gente deixe de fazer o bem. Em consequência, estamos fazendo o mal. Então, o capítulo 13 nos convida a isso, a fazermos bem, no limite de nossas forças. Kardec já nos lembrava, né? Façamos o bem, mas todo o bem que estiver ao nosso alcance. E ele já nos lembrava, né, em alguns outros momentos, que Jesus não pede nada de impossível para nós. Ele não pede, né, diz Chico, que nós escalemos o Everest. Ele pede simplesmente que nós
amemos uns aos outros. A nossa escalada nessa experiência material é essa. É escalarmos as montanhas de nosso egoísmo, é escalarmos as montanhas de nosso orgulho, é ultrapassarmos o monte de nossas vaidades e amarmos o outro como nós mesmos. Então, o convite do capítulo, fazer o bem, amar. Mas hoje nós vamos falar sobre os órfãos. Fizemos essa retrospectiva para que a gente pudesse se sintonizar, buscar a rede do bem, nos conectarmos com todos esses ensinamentos que o capítulo nos proporciona, que o capítulo nos oferece. Órfãos. A única citação que tem no Evangelho sobre órfãos é o capítulo 13. Não há outra menção no Evangelho segundo o Espiritismo sobre órfãos. E poderemos até nos questionar, ou questionar a Kardec, por que ele inseriu os órfãos justamente no capítulo que fala sobre o bem, que fala sobre o amor, que fala sobre a caridade, que fala sobre o desprendimento. Por quê? O que Kardec queria nos convocar e nos chamar quando insere esse capítulo? O item 18 é a colaboração do espírito que assina este item, é um espírito familiar, é um espírito protetor. Não tem um nome próprio, mas é um item curto de palavras, curto de frases, curto de períodos, porém bastante profundo. Esse capítulo, esse item 18, órfãos, nos leva a profundas reflexões. Logo no início, esse espírito familiar, que escreveu sobre os órfãos em 1860, em Paris, ele começa assim: meus irmãos, amai os órfãos. Só nesses meus irmãos a gente já pode fazer profundas reflexões. O Espírito já nos convida a refletirmos sobre a fraternidade, os laços de fraternidade que vinculam cada um de nós, nos remetendo a Deus como o verdadeiro Pai, aquele que possui a verdadeira paternidade, Deus, e a todos nós que formamos uma imensa família. Parte desta família encontra-se encarnada nessa escola planetária chamada Terra. Mas há também a outra parte, que é a família desencarnada. Sintetizando, todos somos irmãos porque somos filhos de Deus e somos componentes de uma grande família. O Evangelho comenta em determinado capítulo sobre a família corporal, sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, o convite desse espírito considerei bastante profundo. Meus irmãos, nos chamar a essa realidade. Nós somos irmãos. Somos irmãos um dos outros. Independente da posição social que nos encontremos, independente da atividade profissional que tenhamos, independente das escolhas que nós tenhamos feito ao longo das diversas existências que nós já experienciamos, independente dos acertos, independente das vitórias, independente das conquistas, independente de qualquer coisa, jamais deixaremos de ser irmãos. O sentimento de fraternidade nos impulsiona ao sentimento de amor. Se nós não nos considerarmos, e além disso, se nós não vivenciarmos essa fraternidade, nós não conseguiremos amar ao próximo. Nós não conseguiremos amar ao outro. Então precisamos deixar muito claro isso em nós. O nosso filho é nosso irmão. A nossa esposa é nossa irmã. O nosso marido é nosso irmão. Nossa sogra é nossa irmã.
O nosso vizinho chato é nosso irmão também. Aqueles que cometem crimes são nossos irmãos. Os que estão nos campos de guerra, de batalhas, são nossos irmãos. Os que estão cometendo suicídios, homicídios, são nossos irmãos. Os órfãos são nossos irmãos. E hoje estão passando por esta situação de orfandade. Cada existência, cada momento aqui na dimensão material é um momento de aprendizado. Todos nós renascemos para nos tornarmos melhores. A reencarnação, ela tem uma proposta pedagógica divina de evolução, de progresso. Ninguém renasce para piorar. Todos nós renascemos para melhorar. Então, somos irmãos. Se ainda não conseguimos vivenciar essa fraternidade, isto é um outro passo. Que o Evangelho e a doutrina dos Espíritos nos esclarece, nos convoca e nos mostra os meios como desenvolver esse amor e esse olhar sobre essa nossa fraternidade. Amai os órfãos. O que são órfãos? Se a gente for ver ao pé da letra, órfãos são aquelas crianças, né, que não tem pai e não tem mãe. Estão desprotegidas da presença e da segurança de seus pais e das suas mães. Estão abandonadas, estão sozinhas, estão solitárias. Essa visão do ponto de vista meramente material. Porque nós sabemos que, independente do que nós tenhamos feito, a providência divina jamais abandonará nenhum de nós. Podemos nos sentir órfãos com relação a Deus, e isso acontece quando nós nos afastamos dele. Quando nós nos afastamos das leis de Deus, quando nós nos afastamos dessa vinculação, nós criaturas, com a divindade, quando nós nos afastamos da fonte inesgotável de amor, bondade, justiça e misericórdia, quando nós nos afastamos de Deus, sim, nós nos sentimos abandonados. Não porque Deus nos abandonou, mas porque nós abandonamos o nosso relacionamento com Deus. E nos sentimos sós. E nos sentimos solitários. E nos sentimos desamparados. Isso não acontece do ponto de vista espiritual. Nesse momento, diversos espíritos amigos, bondosos, estão nos intuindo, estão nos encorajando, nos estimulando, mesmo que nós, em diversos momentos, nos afastamos de Deus. O amor é presença constante em nossas vidas em todos os instantes. Meus irmãos, amai os órfãos. Mas por que há órfãos em nossa sociedade? É uma grande reflexão que esse item nos remete. Por que há órfãos na nossa sociedade? Por que há órfãos nas sociedades? Por que há órfãos em diversos países dessa escória planetária que nós momentaneamente estamos matriculados? Se hoje muitas crianças nascem em seus lares já sem a presença dos pais ou das mães, ou com a presença muito, muito curta, se elas estão desamparadas do ponto de vista material, tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. O próprio Evangelho já nos mostra, que a justiça divina está em tudo. Se as causas das dores, dos sofrimentos e das angústias porque passamos, se nós não as encontramos nesta existência, basta que voltemos o olhar para
às existências anteriores. Então, as causas das aflições, e a orfandade é uma aflição, que é também uma provação, tem uma causa. E certamente, meus irmãos, essa causa ela é justa. Mesmo que nós não concordemos, essa causa é justa. Por quê? Quando hoje passamos por carência, por escassez, por necessidade em alguma coisa, nos diz Haroldo Dutra Dias, se estamos passando por escassez nesse momento, é porque numa existência anterior tivemos em abundância e não soubemos dar o melhor proveito e o melhor direcionamento. Então, tudo leva a crer que os que hoje são órfãos, que estão sem a presença do pai ou da mãe, ou estão em alguma necessidade de carência, ou alguma necessidade de apoio nesse sentido, é porque em algum momento do passado negligenciaram os seus direitos, se desviaram do compromisso, de suas obrigações, de conduzir aqueles que a bondade divina colocou no seu lar na condição de filhos, e não os direcionaram no caminho do bem, e não os levaram ao crescimento moral, crescimento espiritual. Não fizeram com que o espelho de suas atitudes pudessem estimulá-los a prosseguirem nas suas jornadas. Então, os abandonados de hoje abandonaram ontem. É coerente? É muito coerente. Aí a gente não vê injustiça. Aí a gente vê justiça. O que plantamos, estamos colhendo. Lei de ação e reação. Causa e efeito. Ou como Jesus nos falava, na fala de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, se hoje muitas crianças que são espíritos tão antigos quanto nós, que estão na situação de orfandade, é porque negligenciaram com seus direitos, com suas obrigações de pais e de mães. Agora, se estão colhendo o fruto de suas atitudes e de suas escolhas, muitos poderiam dizer, vamos deixar que eles escolham sozinhos. Vamos deixar que eles realmente experimentem tudo aquilo que fizeram. Mas isso iria de encontro ao que Jesus nos convida e o que a doutrina espírita traz como bandeira, a caridade, o amor. Jesus já nos lembra, Vós que estáis aflitos e sobrecarregados, venham até mim e eu vos aliviarei. O ensino de Jesus é esse, que nós, com nossos recursos, possamos aliviar as dores de nossos irmãos, que possamos aliviar essas dores com todos os meios de que já dispomos. Já trabalhamos sobre a caridade material, já trabalhamos sobre a caridade moral, Nós não fazemos a caridade ou o bem apenas com posses, com bens materiais, com dinheiro. São importantes? São importantes. Um alimento é importante. Um agasalho é importantíssimo. Um alimento numa creche, no orfanato, num asilo, é importantíssimo. Fraldas, remédios, isso é essencial para a sobrevivência do espírito. Mas para o nosso crescimento, podemos fazer além da caridade material, que é a caridade moral. Podemos fazer todas essas doações, podemos dar todos esses óbolos, mas a semelhança da viúva, que a gente dê com sentimento, que a gente dê com amor, que a gente dê com a motivação de que todos os nossos esforços
estão sendo feitos para proporcionar àquela outra pessoa melhores condições. Então precisamos aliviar as dores daqueles que nos rodeiam, da mesma forma que somos aliviados por outros que vêm ao nosso encontro amenizar os sofrimentos que nós estamos passando. Se formos refletir, a providência divina encaminha diversas pessoas ao nosso encontro, nos momentos mais difíceis. É uma palestra, é um livro, é um telefonema. Fulana, quanto tempo? Como é que você vai? E naquela oportunidade a gente divide com aquela amiga de muito tempo, ou amigo, ou um filho, ou um pai, ou irmão, as situações porque nós estamos passando. Então nós somos muito mais aliviados no nosso dia a dia do que nós aliviamos. Aliviar a dor do outro é fazer o bem. Aliviar a dor do outro é agir com amor. Então nós temos muitos recursos para poder fazermos o bem e aliviar a dor do outro. Não precisamos ir muito longe, não. Não precisamos ir no orfanato, não precisamos ir numa creche, não precisamos ir num asilo para os velhinhos. A gente pode aliviar essas dores olhando para aquele que está ao nosso lado, que dorme ao nosso lado e acorda ao nosso lado. Então a gente precisa também, esse capítulo nos chama a isso, a fazermos o bem, principalmente aqueles que estão mais próximos de nós. Às vezes no processo de fugir e de nos distanciarmos das dificuldades, da convivência difícil, nós vamos buscar ajudar outros bem longe. Mas a oportunidade primeira, quando a sugestão, a orientação é amar o próximo como a si mesmo, vamos amar o próximo mais próximo de nós. Quem é o próximo mais próximo de nós? Nossos familiares. É uma reflexão. Podemos estar levando os nossos familiares a se sentirem órfãos. Já pensamos sobre isso? Já refletimos que a orfandade ela pode ser ampliada para outras significações, para outros contextos, não só aquele que não tem o pai, a presença do pai e da mãe físicos, que nós podemos estar nos distanciando do nosso filho, da nossa esposa, do nosso marido, da nossa sogra, do nosso genro, do nosso cunhado. Nós podemos estar negligenciando a oportunidade de restabelecermos com eles vínculos de afeto, de estarmos restabelecendo com eles a oportunidade que na linguagem do Evangelho chama-se reconciliação. Então pensemos, estamos induzindo outros a se sentirem órfãos em nossos lares? É uma reflexão. Estamos colocando aquelas pessoas idosas nos lugares mais distantes de nossa casa? Estamos relegando os velhinhos a uma situação de solidão, de abandono? Estamos tornando-os órfãos de nós mesmos? É uma grande reflexão. Ao estudarmos esse item, percebemos que a orfandade ela é muito mais complexa e ampla do que nós imaginamos. Não é só apenas nós vermos crianças nas ruas, nos sinais, pedindo uma esmola. Apenas vendo crianças que estão ali vendendo balinha, vendendo confeito nos sinais, né? E à noite retornam para os seus lares, muitas das vezes estão fugindo da violência, da agressão e da exploração dos seus próprios pais. Escolheram estarem sozinhos, solitários e abandonados para não passarem por situações de agressão. Então, nós também cometemos muitas agressões nos nossos lares.
é uma oportunidade para nós refletirmos. Estamos considerando aquele outro como nosso irmão? Estamos nos esforçando para amá-lo? Ou nós estamos aumentando o número de órfãos no nosso planeta? O órfão do pai e da mãe, o órfão de uma palavra amiga, o órfão do carinho, o órfão da nossa presença, o órfão da nossa benevolência, o órfão de nossa palavra carinhosa, de nossa palavra suave, ou estamos distribuindo violência, agressividade com aqueles que nos partilham a nossa caminhada e estão no nosso lar com um grande objetivo: amarmos uns aos outros. Não podemos esquecer que o grande objetivo nosso aqui no planeta Terra é aprender a amar. A nossa missão é ser feliz. Nosso grande propósito aqui é amarmos e sermos felizes. Mas jamais seremos felizes se nós não nos amarmos. A felicidade verdadeira, plena, ela está vinculada, mesclada com a capacidade de amar. E o espírito familiar, ele continua, né, na sua fala, né, dizendo: vós não sabeis o que é ser um órfão, o que é estar abandonado, solitário, principalmente na infância. Uma outra reflexão. Na infância é onde nós percebemos as tendências de nossos filhos. As tendências egoístas, as tendências possessivas, as tendências dominadoras, autoritárias, as tendências de submissão. Diversas tendências nós percebemos em com as nossas crianças ou com os nossos netos. Então precisamos observar, para que a gente não negligencie, para que a gente não venhamos a nos distrair da oportunidade de orientar aqueles que estão sob a nossa guarda. Então, vamos observar isso. Solitários, abandonados. Estamos contribuindo para isso. Então, muitas das vezes a gente já viu em placa de caminhão, né? Adote o seu filho para que um traficante o adote. Adote o seu filho antes que um traficante o adote. Pode parecer uma frase de caminhão, né? Pode parecer, né, uma filosofia, né? Rasteira e barata, mas não é. Ela é profunda. Precisamos realmente estarmos próximos dos nossos filhos, acompanhar as suas inseguranças, acompanhar o seu crescimento, perceber as suas dificuldades de relacionamento, verificar com quem eles estão andando e, principalmente, quais são os exemplos que nós estamos dando para ele no dia a dia. Não adianta. Faça isso, mas não faça o que eu faço. Não adianta. Isso não vai nos levar para frente e não vai educá-los. É o que nós estamos fazendo para encaminhá-los na estrada do bem. Quais são os exemplos que nós estamos proporcionando a eles? Quais são as imagens que nós estamos projetando no dia a dia deles? Para que eles tenham segurança em nossas atitudes e que os nossos esforços em nos tornarmos melhores possam tornar-se para eles esforços também. Então vamos estar próximos. Você adote o seu filho para que, para que os vícios, para que os exageros da vida, os prazeres da vida, como foi dito aqui na mensagem, não os desvirtuem do caminho do bem. Se nós não estamos dando bons exemplos, então já é hora de nós mudarmos o nosso comportamento.
É hora de nós pararmos e começarmos a proceder, o que Marcos, e tanto a doutrina espírita fala, dessa reforma íntima tão necessária, ou a reforma comportamental, ou a reforma pensamental, ou a reforma de atitudes. Se nós não estamos sendo bons exemplos para os nossos filhos ou para aqueles que estão à nossa volta, é momento da gente refletir. Então, o nosso irmão, esse espírito protetor, ele continua no seu item. Porque Deus permite que haja órfãos? Deus permite que haja órfãos? A orfandade que existe é criação de Deus? Não. É criação de nossas escolhas. É criação de nossas imperfeições. Por que existem órfãos? Porque nós os abandonamos. Ou melhor, nós nos abandonamos diversas vezes do dia. Nós abandonamos uns aos outros. Muitas das vezes nós somos órfãos daquele que está ao nosso lado. É uma grande reflexão. Há abandonados porque nós abandonamos. Mas quando nós nos considerarmos e vivenciarmos a verdadeira fraternidade e nos amarmos uns aos outros como nós gostaríamos de que nos tratassem, haverá órfãos nas sociedades? Não. Então, se há, é porque pela lei de causa e efeito, de ação e reação, aquele que abandonou, ele passará por situações semelhantes ao abandono que causou, para que essas situações possam despertar neles a sua disposição e sua faculdade, capacidade de amar. Esse é o grande propósito. As dificuldades, as provações não são para nos castigar, não são para nos maltratar. São para despertar em nós as nossas virtudes. Se agíssemos de maneira amorosa, se fizéssemos todas as escolhas adequadas, se agíssemos com fraternidade, nós não passaríamos por provações difíceis. Então, como foi o exórdio de hoje? Se hoje nós sofremos, nós devemos agradecer a Deus, porque já temos condições de passar por essas dificuldades e perceber. Essas circunstâncias estão me convidando a algo que eu ainda não percebi. Tenho certeza. Toda circunstância que nos acontece, ela sempre nos convida a um aprendizado. Ela sempre nos convida a uma transformação, a uma mudança. Uma mudança de caminho, uma mudança de rota, uma mudança de comportamento, uma mudança de relacionamento. Precisamos buscar nessas circunstâncias o que essa circunstância está me mostrando, ou está pedindo de mim. E nós vamos encontrar. Toda dificuldade, ela traz uma alegria. Basta que, como nosso irmão falou na quarta-feira, que tenhamos os olhos de ver, que possamos perceber as cores suaves e brilhantes do mundo, e não as cores pessimistas e escuras. Então, o nosso irmão aqui, o espírito familiar, ele continua. Dai delicadamente, juntai o benefício que fizerdes, o mais precioso de todos os benefícios. O de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Quando estava estudando esse capítulo, me veio também uma grande reflexão, de amar, de fazer o bem, e principalmente no que diz respeito aos órfãos, a criança abandonada, a criança desamparada, a criança solitária,
a criança carente, né? A criança que se encontra em diversos lares espíritas, lares católicos, lares, né, evangélicos, se encontra em instituições, que se encontram em orfanatos, né? Todas essas crianças solitárias, por diversas circunstâncias, a gente sabe se elas estão nessas circunstâncias, é por questões reencarnatórias, é por escolhas. Toda escolha ela vai gerar uma consequência. Se hoje nós estamos, né, abraçando consequências difíceis, é fácil a gente refletir, né, da proporcionalidade com as nossas escolhas. A consequência ela está vinculada à natureza de nossas escolhas. Então, se hoje estão passando por dificuldades, o que precisamos fazer para no futuro colhermos consequências positivas e alegres? Plantar coisas positivas e alegres. É simples, né? É simples? É simples, porém requer de nós um esforço muito grande. Muito grande. Então muitos dizem, não tenho condições, né, de fazer o bem. Tem. Todos nós temos condição de fazer o bem. Divaldo Pereira Franco, em 1952, junto com seu primo Nilson de Souza Pereira, eles fundaram a Mansão do Caminho, lá em Salvador. Escolheram esse nome para fazer uma homenagem à Casa do Caminho dos primeiros cristãos, onde Pedro, Paulo, Tiago, Mateus e os outros apóstolos recebiam todos os solitários, todos os abandonados, recebiam todos aqueles que se achavam marginalizados pela sociedade, doentes, leprosos, viúvas, recebiam todos os carentes na Casa do Caminho. E Divaldo fundou com seu primo a Mansão do Caminho. Divaldo tem mais de 680 filhos registrados. São seus filhos no cartório. Ele deu o seu nome a todos esses espíritos. 687 filhos, mais ou menos, né, que eu estava pesquisando. Divaldo tem mais de 200 netos. E tem diversos bisnetos. Vejam bem, ele deu apenas o seu nome para esses desamparados, desvalidos da sorte. Ele fez só essa caridade material de ir lá no cartório e dar o nome? Não. Ele deu dignidade. Ele deu cidadania. Não a cidadania social, ele deu uma cidadania espiritual. Ele deu acolhimento, ele deu apoio, ele deu segurança, ele deu proteção, ele deu amor. Então a gente pode ver que Divaldo tem uma capacidade de amar bem maior do que a nossa. E isso me fez refletir, numa escala de 0 a 10, aonde nós nos situamos nessa capacidade de amar. Não precisa falar, como diz o Marcos, né? Reflitamos no silêncio de nossas consciências. Numa escala de 0 a 10, aonde nós nos situamos? Numa escala de 0 a 10, onde nós nos situamos nessa capacidade de amar, nessa capacidade de fazer o bem. Amar é fazer o bem. Quando nós estamos fazendo o bem, nós estamos agindo com amor. Porque todo bem vem de Deus. O bem é lei de Deus. Enquanto que o mal é fruto de nossa ignorância. Divaldo ele tem uma capacidade muito grande de amar. Na Mansão do Caminho ele atende mais de 3.000 crianças, adolescentes, adultos e idosos carentes. Não é só crianças que ele atende, não. Mais de 3.000 atendimentos diários.
de idosos abandonados pelos seus filhos, idosos abandonados por suas famílias, idosos, né, que lá na mansão tem uma alimentação, tem uma educação moral, tem tratamento de saúde, lá tem policlínica, lá tem maternidade, tem padaria, tem oficinas, tem cursos profissionalizantes, curso de informática, manutenção de micro, tem uma infinidade de atividades onde ele favorece todos aqueles que estão passando por esta situação de abandono social. Jamais existirá um abandono espiritual, a não ser que nós nos sintamos abandonados. Mas mesmo assim, mesmo que as boas vibrações dos espíritos não nos alcancem, a presença deles estará sempre, mas sempre, nos envolvendo. Mas a gente podia falar, mas eu não tenho a capacidade de amar de Divaldo. Se nós não podemos, ou não temos a capacidade de adotar uma criança abandonada, alguns de nós têm. Alguns adotam um, outros adotam 2, 3 irmãos, outros adotam 4. Mas a maioria de nós não tem ainda esse desprendimento, essa capacidade. Se nós não temos essa capacidade de adotar, nós podemos fazer o bem, visitando essas instituições, levando um sorriso, levando um abraço, levando a assistência que já está ao nosso alcance. Colaborar com essas instituições. Elas precisam de alimentos, elas precisam pagar energia elétrica, elas precisam pagar água, elas precisam pagar os funcionários, e isso, né, se faz com dinheiro. Se nós não conseguimos adotar, se nós não conseguimos levar para o nosso lar, se nós não conseguimos, né, um dos espíritos dizem, né, uma criança, um filho consanguíneo, ele é gerado no útero materno. Um filho adotivo, ele é gerado no útero do coração. Um casal que resolve adotar uma criança, ele não está adotando porque está sendo obrigado ou pressionado por alguém. Ele está adotando porque ele quer que aquela pessoa seja seu filho. É uma medida, e no momento em que ele deseja que ele seja seu filho, ele já é. Ou já era. Né? Divaldo nos fala no programa Transição, que a gente pode ver no YouTube, né? Ele diz que dentre tantos esses filhos, ele reconheceu filhos de outras vidas que ele deixou, que ele abandonou no caminho da espiritualidade. E ele diz que só pôde se ajustar, ele só pôde se recuperar pelo amor. A adoção é uma forma é um meio de fazermos o bem. A atitude de adotar é um ato de amor. E nos diz Joana de Anjos, de um sublime amor. É um exercício de um amor incondicional. Quando muitos só querem adotar crianças recém-nascidas, brancas e saudáveis, outros adotam crianças negras e com enfermidades complicadas e complexas. Por quê? O que leva uma pessoa a adotar uma criança com diversas síndromes, que, do ponto de vista nosso, limitado e egoísta, né, mal respira? O que leva? O amor. É o que a Madre Teresa Calcutá respondeu a um rapaz, né, acho que um jornalista, que disse assim: Madre, eu não dou um banho em um leproso nem por $1 milhão. E ela respondeu: eu também não, meu filho. Eu não dou banho num leproso nem por $1 milhão. Eu dou um banho num leproso por amor. Onde nós estamos nessa escala de amar? 0, quanto? Será que já saímos do zero? São profundas reflexões para nós, espíritos imortais. Tratar sobre essa temática, ela é importantíssima. Se a gente não pode adotar, se a gente não pode levar para o nosso lar, nós podemos colaborar com uma instituição. Nós podemos visitar essas crianças, podemos visitar os velhinhos lá nos abrigos, onde a gente vai ver: meu filho, eu estou aqui há mais de 20 anos. Há 20 anos que eu não vejo meu filho.
E elas dizem, né? É uma alegria muito grande quando vocês vêm aqui cantar com a gente, trazer um pouco de alegria, trazer um sorriso e um abraço para todos nós que estamos abandonados. Elas não estão abandonadas. Abandonados estão aqueles que as abandonaram, porque se afastaram de Deus, se afastaram do amor e estão reservando para si momentos difíceis. Se nós, pelas atitudes amorosas, crescemos, evoluímos, é um grande passo. Se assim não for, nós iremos despertar. E a dor, ela tem uma atuação amorosa no nosso despertamento. Os espíritos dizem que a dor é um tratamento de beleza espiritual. Para nós é difícil entender isso. Então, vamos levar uma boa palavra, vamos levar um sorriso amigo, um abraço fraterno, vamos colaborar, vamos fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Para a gente poder concluir, Allan Kardec, na questão 643 do Livro dos Espíritos, ele pergunta para os espíritos superiores: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Será que há uma pessoa que não pode fazer o bem? Ele diz: não, não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontrará oportunidade de praticar. Outra grande reflexão. Será que nós somos egoístas? Será que nós não estamos conseguindo detectar as oportunidades, os ensejos, as ocasiões de fazermos o bem? Se essas oportunidades estão passando despercebidas, nós somos extremamente egoístas. É o que atrapalha a vermos o outro como irmão. É o que impede nós amarmos uns aos outros. É o egoísmo. É por isso que São Vicente de Paulo, naquele item 12 do mesmo capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê à direita, que ele diz: sede bons, amparai os vossos irmãos e deixai de lado a chaga horrenda do egoísmo. É uma chaga horrenda. E Emmanuel já nos diz que o egoísmo, junto com o orgulho, é o grande obstáculo ao progresso da humanidade. Nós não progredimos em amor, nós não evoluímos em bondade, em fraternidade, em carinho, porque nós insistimos ainda a comportamentos egóicos, a comportamentos egoístas. E realmente o egoísta, ele não vê a oportunidade de fazer o bem. Por quê? Porque ele só vê a si mesmo. Ele está ilhado nas suas prioridades, ele está ilhado nos seus interesses, ele só vê a si mesmo. Então é outra grande reflexão. Precisamos trabalhar em nós o egoísmo e o orgulho, para que nós possamos realmente ampliar a nossa capacidade de fazer o bem, ampliar a nossa capacidade de amar, sair do 0, alguma coisa ou do zero e podermos crescer em amor. Em outras palavras, fazer brilhar. Quando Jesus diz: brilhe a vossa luz, é a luz do amor. Que ela não brilha porque ela está abafada por camadas e mais camadas de egoísmo, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, interesse pessoal. Então precisamos refletir quem são os órfãos que nos cercam, se somos órfãos uns dos outros, se estamos provocando comportamentos de órfãos em nossa família, se já podemos fazer todo o bem que está ao nosso alcance. E continuando a mensagem, o Espírito Superior diz o seguinte: basta que se esteja em relação com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. Nos relacionamos toda hora, temos inúmeras ocasiões de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo. Quem está cego pelo egoísmo não vai ver as oportunidades de fazer o bem. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso.
Dar uma esmola, uma contribuição, um alimento, uma roupa, um dinheiro. Fazer o bem não se limita a apenas isso, né? Mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Talvez se nós alterarmos a expressão fazer o bem por sermos úteis, nós consigamos fazer alguma coisa em proveito do outro. Temos muitas oportunidades de sermos úteis. Uma palavra amiga, um silêncio, um abraço, acolher, não condenar, não julgar, se colocar no lugar da dificuldade do outro. Nós temos diariamente incontáveis oportunidades de sermos úteis. Precisamos detectá-las, precisamos encontrá-las e diminuir o orgulho em nós para que nós possamos ser mais caridosos e fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance no limite de nossas forças. Sejamos úteis na medida do possível. Jesus não pede o impossível para nós. Podemos ser menos egoístas e orgulhosos. Que Jesus nos ampare para que a gente possa diminuir os órfãos em nossa sociedade e em nossas famílias. Que assim seja.